Saudações intergalácticas, meus queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Lu Costa e vocês estão aqui na nave astrológica do Natural Journey, esse canal lindo e maravilhoso que eu criei para compartilhar com vocês um pouco do que eu sei acerca dessa inteligência fantástica, fascinante e precisa que é a astrologia. Se você é novo por aqui, aqueles pedidos de praxe. Se você é antigo por aqui, aqueles mesmos pedidos, tá, gente? Se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações dos vídeos que eu publico por aqui, compartilha esse vídeo com a geral, com seus amigos, com esses inimigos, comenta aqui embaixo o que você está achando para dar um ibope para a pessoa que vos fala, que desenvolve esse trabalho como um serviço de utilidade pública, né? Um trabalho de responsabilidade social para que a gente tenha a oportunidade de compreender o que a vida está pedindo para a gente nesse momento e se alinhar com esse fluxo, de forma que a nossa vida ela possa funcionar de uma maneira mais fluida e a gente também tenha a oportunidade de passar de fase, né? Porque a vida é como se fosse um videogame, né? E a astrologia é a linguagem de programação. Então a gente tem as fases ali da vida, né? Que a gente tem, né, os inimigos. A gente tem os desafios ali que a gente precisa superar naquele momento, os aprendizados que a gente precisa absorver, e quando a gente tem consciência de quais são os pedidos, né, do universo para a gente nesse momento, a gente recebe como se fosse uma ajuda aí, né, para passar na prova da vida, né? Então a gente é como se a gente pudesse fazer a prova da vida com consulta, né? Agora aqueles que não acompanham os trânsitos astrológicos vão ter que fazer a prova da vida na raça, né? E muitas vezes sem ter tido a oportunidade de estudar. Agora, se você acompanha os trânsitos astrológicos, principalmente quando você faz um cruzamento aí com o seu mapa natal, você recebe essa colinha, né? Então o professor fala, não, você tem sido uma boa aluna, né? Pode fazer a prova consultando o livro. E aí fica muito mais fácil, né, gente? Então é isso, né? Tô passando por aqui, como de praxe, para a gente conversar um pouquinho sobre a novela Celeste, a gente entender o que os nossos queridos personagens, os planetas, têm aprontado lá em cima, né, e como esse diálogo tem impactado o curso das coisas aqui embaixo, no nosso querido e amado planetinha Terra. Lembrando que essas são interpretações gerais, para você poder ter mais assertividade nessas análises e entender quais são os setores da sua vida que vão ser ativados, iluminados, influenciados pelos trânsitos astrológicos, é importante você calcular a sua mandala astrológica e você verificar qual é a casa astrológica que está sendo iluminada, ativada pelos trânsitos que estão acontecendo no céu. Mas eu vou compartilhar algumas interpretações gerais e aí eu convido vocês a calcularem, né, um mapa astral para vocês conseguirem fazer esse acompanhamento de uma maneira bizarra de tão assertiva, tá? Eu costumo usar o site do astro.com, né, através do site do Astro, você consegue calcular a sua mandala astrológica ali gratuitamente. E aí, para você fazer esse cruzamento, é só você verificar em qual grau daquele signo, né, que está acontecendo o trânsito astrológico e verificar na sua mandala, no seu mapa astral, aonde está posicionado, qual é a casa astrológica, onde está posicionado o grau daquele determinado signo. Não sei se deu para entender, mas é isso, né? Então, acho que essa é uma maneira aí bem interessante da gente entender o que a vida está pedindo para a gente, né? Enquanto indivíduos, a gente tem um pedido, né, que é coletivo, que é geral para nós enquanto humanidade, né? Principalmente quando a gente fala sobre o trânsito desses planetas mais lentos, né? Que são os planetas que ficam mais distantes do Sol, que a gente chama de planetas geracionais. Normalmente o convite é que a gente promova algumas mudanças, né, alguns aprendizados que a gente precisa ter enquanto humanidade, mas quando a gente tem trânsitos aí de planetas pessoais, a gente consegue entender qual é o pedido para nós, né, para a nossa vida individual. E aí que a coisa fica muito louca de tão precisa, né, bizarra de tão precisa. E aí quando a gente percebe essa precisão, a gente não duvida da inteligência, né? A gente não tem a mínima dúvida de que essa inteligência existe e ela opera acima de nós, quer você acredite, quer você não acredite. Então, vou dar um exemplo, né?
A gente teve aí os eclipses acontecendo no eixo Touro e Escorpião. Agora os nodos lunares eles mudaram, né? Então os eclipses esse ano eles vão acontecer no eixo Áries e Libra. Venho falando bastante sobre isso por aqui. A gente vai ter já um eclipse em Peixes, né? Já anunciando a mudança aí dos nodos lunares, né? Para o próximo ciclo, que aí os eclipses eles vão passar a acontecer dentro desse eixo Peixes e Virgem. Mas esse ano a gente vai estar aí tem os eclipses no eixo Áries e Libra. Quando a gente teve os eclipses acontecendo em Touro e Escorpião, eu tenho Touro na casa 10, que é a casa da carreira, do status, do reconhecimento social, e Escorpião na casa 4, que é a casa da família, da ancestralidade, do lar físico e do lar metafórico, né? E muito próximo aos eclipses que aconteceram dentro desse eixo, ou eu mudei de trabalho ou eu mudei de casa, né? E aí depois, assim, quando passa o tempo, a gente olha pra trás e fala, mano, é muito preciso, velho, que loucura é essa, cara? Eu sou fascinada por esse mistério, gente. A cada dia que estudo astrologia, fico mais fascinada. Assim, é uma coisa, enfim, impressionante, né? Mas, então, vou compartilhar com vocês algumas interpretações gerais, mas é legal, né, calcular a mandala astrológica se você quiser ter um pouco mais de assertividade, né, de precisão com relação ao impacto desses trânsitos para a sua vida individual. Obviamente que nunca dá para a gente prever 100%, gente, porque o universo é muito criativo, né? Então, quando aconteceram ali os eclipses no eixo Touro e Escorpião, eu sabia que eu ia ter alguma mudança relacionada, né, à minha família, casa, né, a questões aí envolvendo o meu passado, ancestralidade, né, trabalho, carreira, mas eu não imaginava, né, que as mudanças que aconteceram na minha vida fossem, né, desenrolar da forma como desenrolaram, né? Então a gente nunca sabe exatamente o que vai acontecer, mas a gente tem um cheiro, né? E quando acontece a gente fala, ah, então tá alinhado, é isso mesmo, né? É para essa direção que eu tenho que ir, tá alinhado aí com o fluxo cósmico, né? Então vamos lá, o que a gente tem para essa semana? Muitas coisas, como sempre. A gente está vivendo uma semana bem interessante, uma semana entre eclipses, né? Então a gente teve o eclipse lunar acontecendo no signo de Libra. Então, a gente não pode esquecer que a gente está vivendo uma alunação pisciana, então, por mais que a gente já tenha bastante energia no signo de Áries, a gente ainda está vivendo um momento de conclusão, de encerramento, né? E lá no dia 8, que vai ser a lua nova em Áries, a gente também vai ter uma lua eclipsada, né? Então, a gente vai ter o segundo eclipse, né? O primeiro foi na lua cheia em Libra, e agora a gente vai ter o eclipse na lua nova em Áries. Então, a gente está vivendo esse período entre eclipses. E é um período onde a nossa vida ela pode estar passando por algumas mudanças, por algumas transformações, porque a energia do eclipse ela reverbera por um período ainda. Então não é que alguma coisa necessariamente vai acontecer na sua vida no dia do eclipse. Pode acontecer também, né? Mas pode acontecer um pouquinho antes, um pouco depois, né? Então a energia ela vai continuar trabalhando, ela vai continuar operando nas nossas vidas por um período ainda, tá? Mas pode inclusive acontecer no dia. Então eu vou pedir permissão aí pro pro meu mozão, né? Pro meu namorado Fernando, para compartilhar o case o case da vida dele, né? Então, o Fernando ele tem esse eixo, né, de Áries e Libra iluminando a casa 4 e a casa 10, né? A casa 4 que é a casa do lar e a casa 10 que é a casa também do trabalho, né? E quando a gente teve esse primeiro eclipse acontecendo no signo de Libra, a gente está num processo de mudança, né? Ele está mudando de casa, ele encontrou a casa, né? Então ele encontrou a casa que ele vai morar. Quando a gente teve ali o eclipse, né, na lua cheia em Libra, ele achou a casa. E agora no eclipse de Áries, ele vai mudar de casa efetivamente, né? E nada disso foi combinado, né? Foi assim, o universo trabalhando e fazendo as coisas acontecerem em conformidade com os trânsitos astrológicos, né? Então, bem interessante, não vou enfim, derivar mais, né? Eu poderia aprofundar um pouco mais a interpretação, mas aí é expor a vida dos outros, né? Então, não vou fazer isso, mas realmente, assim, é impressionante, né? Quando a gente acompanha os trânsitos astrológicos, a gente consegue perceber com muita clareza, né? Como esses trânsitos, eles estão determinando, né, o curso das coisas nas nossas vidas. E, bom, lá no eclipse, na lua cheia, né, no signo de Libra, o convite foi a gente revisar as nossas relações, né? Mas não de uma maneira
agressiva, né, de uma maneira impulsiva, né, a energia ela estava pedindo muito mais assim uma conciliação, né, no sentido da gente entender o que é importante para o outro, o que é importante para nós, e a gente procurar entrar num consenso, chegar num consenso com relação ao melhor caminho a ser seguido, do que chutar o pau da barraca, né, romper, enfim, né, então, apesar de ser um eclipse, a energia era muito mais, assim, de acordos, né. Então, mas a gente pode ter passado aí por um processo aí de revisão dos nossos relacionamentos, da maneira como a gente vem se relacionando, né? Falei em outros vídeos sobre a importância da gente avaliar se essa balança está equilibrada, né? Se a balança de Libra está equilibrada, no sentido de que a gente dá na mesma proporção que a gente recebe, né? Esse vai ser um tema que a gente vai trabalhar ao longo do ano, inclusive, né? O quanto a gente tem o nosso senso de identidade, a nossa individualidade bem desenvolvida, bem fortalecida, para que a gente possa ter relacionamentos harmoniosos e positivos com os outros, sem passar por cima daquilo que é importante para nós, sem passar por cima das nossas motivações, das nossas necessidades, né? Então tudo isso pode ter vindo à tona, né, com esse eclipse aí no signo de Libra. E a gente está vivendo uma alunação de finalização, né? Então por mais que a gente possa estar sendo invadidas aí por um desejo, né, de começar algo novo, de desbravar novos caminhos, de se lançar para novas aventuras, né? Porque a gente já iniciou a temporada ariana, né? O Sol tá lá em Áries, Mercúrio também tá em Áries, apesar de estar retrógrado agora, né? Ele entrou nesse processo de retrogradação agora no dia 1º de abril, mas não é mentira, né? Ele realmente iniciou o seu processo de retrogradação no dia 1º de abril, ele vai ficar retrógrado até o dia 25 de abril. E depois que ele voltar a andar para frente, ele ainda vai passar por uma zona que a gente chama de zona de sombra, né? Ele vai passar pelos mesmos graus que ele passou quando ele retrogradou. Então, com Mercúrio ali no signo de Áries, a gente pode ter pensado bastante sobre esses temas, né, que são de domínio aí desse eixo Áries e Libra. Então a gente pode ter pensado bastante sobre as nossas necessidades individuais, né, o quanto a gente passa por cima dos nossos valores, daquilo que é importante para nós, para agradar as pessoas, né, se a gente passa por cima das nossas motivações, né, dos nossos sentimentos, para harmonizar as nossas relações, o quanto a gente é autêntica nas nossas relações, né? O quanto a gente performa personagens simplesmente para agradar os outros, o que está por trás desse movimento de querer agradar os outros, né? De repente o medo de não ser aceita, né? De não se achar merecedora de receber amor. Então são temas que estão muito fortes, né? Que estão muito latentes nesse momento e que vão continuar, né? Porque como os nodos lunares estão nesse eixo Áries Libra, a gente vai trabalhar isso durante todo o ano. E aí então com Mercúrio no signo de Áries, a gente pode ter pensado mais sobre isso, né? E também falei ali em vídeos anteriores que Mercúrio em Áries pode ter deixado a nossa comunicação mais combativa, mais impulsiva, mais arisca, mais agressiva, né? Os nossos pensamentos, eles podem estar bastante acelerados, ansiosos e acelerados, né? E nesse afã de delimitar o nosso espaço, de defender os nossos interesses, pode ser que a gente tenha falado coisas e se arrependido depois, né? Pode ser que a gente tenha adotado uma postura excessivamente agressiva, né? Exposto o nosso ponto de vista de uma maneira muito dura, né? Muito combativa, né? Então a nossa comunicação ela pode estar um pouco mais treteira, né? E nessas a gente pode ter falado coisas que a gente não gostaria de ter falado, né? Ou pelo menos não da forma como a gente expressou, né? A nossa comunicação ela está realmente mais arisca, né? E aí com essa retrogradação de Mercúrio, eu entendo que talvez seja o momento da gente repensar, né? Tudo aquilo que a gente falou, né? Se de repente não faz sentido a gente pedir desculpas, né? A gente provocar aí uma conversa, né? Para pedir desculpas pela forma como a gente expôs o nosso ponto de vista, né? Mesmo que a intenção seja positiva, né? Mesmo que naquele momento você estava buscando defender os seus próprios interesses, muitas vezes a gente peca pela forma, e quando a gente peca pela forma, a gente perde a razão, né? E a gente também, quando a gente expõe o nosso ponto de vista assim de uma maneira muito agressiva, muito combativa,
normalmente a pessoa não vai absorver aquilo, né? Então todo ataque gera defesa. Se você se comunica de uma forma, né, que a pessoa sente como um ataque, ela vai se defender, ela não vai receber aquilo que você está falando de peito aberto, né? Então, a gente não pode esquecer que o signo oposto a Áries é Libra, e Libra fala sobre diplomacia, sobre harmonia, sobre estratégia. Então, a gente precisa aprender a defender os nossos próprios interesses com energia, né, com autoconfiança, mas ao mesmo tempo sem passar por cima dos interesses, das necessidades, das motivações dos outros, né, sem adotar uma postura que seja excessivamente agressiva e combativa, né. Então Mercúrio retrógrado pode estar trazendo para a gente essa oportunidade, né, da gente repensar algumas coisas que a gente fez, algumas coisas que a gente falou durante esse período, mesmo que a intenção tenha sido positiva, né? Mesmo que a intenção tenha sido defender, proteger ali os nossos próprios interesses. Então, gente, a energia está pedindo ação, né? Porque o Sol em Áries é um Sol superativo, né? Então, é uma energia que pode estar despertando na gente esse desejo, né? De inovar, de começar algo novo, né? Então, eu associo muito essa energia de Áries ao arcano 0, né? O arcano do louco no tarô, né, que se lança para novas aventuras sem saber exatamente o que está por vir, né? Então Áries é o primeiro signo do zodíaco, né? Ele ainda vai trilhar as 12 energias do zodíaco, né? Mas ele ainda tem, né, a jornada inteira pela frente. Então ele não sabe exatamente o que está por vir, mas ele se lança para essa nova aventura com coragem, com entusiasmo, com iniciativa, né? Então é uma energia bastante ativa, né? Pioneira, né, uma vontade de inovar, de começar, né, algo novo, mas ao mesmo tempo, Mercúrio retrógrado está pedindo para você parar um pouco, né? Sempre que Mercúrio ele entra num processo de retrogradação, é um momento de pausa e revisão, né? Até porque, se você começar algo novo agora, pode ser que você tenha um trabalho significativo para corrigir a rota, parar arestas, pode ser que você tenha mais problemas do que você planejou, né? Então Mercúrio retrógrado traz uma série de impactos, né, e situações desafiadoras envolvendo a comunicação de uma forma geral, né? Então os meios de comunicação, e-mail, a forma como a gente fala, a maneira como a gente interpreta as coisas que as pessoas falaram para a gente. Então a gente pode ter muitos problemas de comunicação, né? Da mesma forma que a gente pode cometer algumas trapalhadas mesmo, né? De mandar o e-mail para a pessoa errada, né? De cometer algumas gafes, né? De mandar, enfim, mensagem falando mal de uma pessoa para a pessoa, né? Ao invés de mandar para outra que você estava pensando em mandar. Então é um período assim onde a comunicação ela fica um pouco mais desafiadora, né? A gente pode ter alguns desafios aí envolvendo a comunicação, inclusive desafios envolvendo os meios de comunicação, né? Então, celular, dá pau no celular, rede social, dá pau na rede social, sistemas, então ferramentas, sistemas. Então, definitivamente não é o melhor momento para você iniciar algo novo, porque se você iniciar algo novo, pode ser que o projeto fique um pouco truncado aí, né? Que você tenha uma série de problemas e desafios que você não teria se você iniciasse esse projeto num período aí que Mercúrio tivesse já andando para frente, né? É claro que a gente não pode esperar, a gente sabe que a gente vive numa sociedade super acelerada, que não respeita os movimentos da natureza, que não respeita aquilo que o universo, que a vida está pedindo para a gente, né? Porque se a gente vivesse de uma forma alinhada a esses movimentos, esse seria um momento de pausa e revisão, né? Seria um momento da gente avaliar se os objetivos que a gente definiu no início do ano, eles continuam fazendo sentido, a gente fazer um acompanhamento do progresso desses objetivos, a gente aparar as arestas, né, caso seja necessário, né, revisar, né, tudo aquilo que a gente vem fazendo, a gente ter esse momento de pausa, né, para a gente avaliar se a gente está indo para a direção certa, né, se aquilo que a gente está fazendo continua fazendo sentido para nós, né? Mas a gente vive nessa sociedade da alta performance, da produtividade, que impele a gente, né, para esse movimento constante, para esse movimento frenético, né? E que não valoriza o planejamento, as pausas e a revisão como algo que é vital,
né? Então, quando a gente para planejar as coisas, a gente ganha tempo, né? A gente não perde tempo, a gente ganha tempo, porque a gente consegue prever, a gente consegue mapear uma série de contratempos que eventualmente a gente possa vir a ter, né? A gente consegue mapear os riscos, então a gente consegue se organizar melhor e partir para ação de uma maneira mais estruturada, de uma maneira mais preparada, né? Então, eu trabalho com RH, e eu fico muito feliz que nesse momento a gente está conduzindo reuniões de check-in, que a gente fala, né, que é um momento onde os líderes sentam ali com os colaboradores justamente para fazer essa revisão dos objetivos que foram definidos no início do ano, né, para avaliar o progresso desses objetivos e se esses objetivos continuam fazendo sentido, né? Então, essas pausas, elas são fundamentais para que a gente consiga se movimentar de uma maneira mais consistente, né, para que a gente possa partir para ação aí de uma maneira mais estruturada e organizada. Então aproveitem esse período aí de Mercúrio retrógrado, primeiro para pedir desculpas, né, se eventualmente você tiver se excedido um pouco, ou se você tiver adotado, né, uma comunicação aí mais agressiva, impulsiva e se arrependido depois. É o momento, né, de puxar essas DRs aí, e também para fazer a revisão aí dos seus projetos, né, daquilo que você vem executando aí na vida. E é um momento, não é um momento de começar nada novo, mas é um momento de você tirar projetos antigos, né, da gaveta. Então, se você tem um projeto aí que ficou engavetado, né, um projeto que por falta de tempo, por falta de coragem, por falta de sei lá o que, você, ou por qualquer razão que seja, né, você não tenha conseguido dar sequência, esse é um momento muito positivo, né, para a gente iniciar projetos antigos, né, para a gente implementar, né, projetos antigos. Agora, projetos novos definitivamente não é o melhor momento. Mas se tiver que começar algo novo, comece, né? A única coisa é que depois você pode ter alguns problemas adicionais aí para administrar. Da mesma forma que assinar contratos, fazer acordos, né? Não é o melhor momento também, comprar equipamentos eletrônicos, né? Você pode ter alguns desafios que você não teria, né? Se Mercúrio já estivesse andando para frente, né? Então, e assinar contratos assim é desafiador porque o nosso pensamento ele também não fica tão fluido, né? É um momento de revisar, não é um momento, sabe, de começar nada novo. Então a gente pode perder alguns detalhes que são importantes do contrato, né? Ou entender uma coisa, né? E depois mais para frente perceber que era outra coisa, né? Nada a ver com aquilo que você tinha entendido, né? Então a interpretação, né, dos textos aí, a interpretação da comunicação, aquilo que a gente fala, como a gente interpreta o que o outro falou, tudo isso fica meio abalado, né, durante o período que Mercúrio está retrógrado, né? E, bom, para você saber, né, onde você vai ter, né, esse efeito maior aí de Mercúrio retrógrado, calcula sua mandala astrológica, né? Porque, por exemplo, se você tiver Mercúrio retrógrado na casa 7, que é a casa do casamento, que é a casa dos contratos, que é a casa dos relacionamentos, é nesse setor da sua vida onde as coisas vão ficar mais truncadas, mais atrapalhadas, né? E aí realmente o ex-marido pode reaparecer, né? Porque você está com Mercúrio retrógrado na casa 7, ou, por exemplo, Mercúrio retrógrado na casa 5, né? A casa que fala das paixões, né? Dos namorados. Aí, né, o ex-namorado pode aparecer e você pode até reconsiderar, mas por que eu terminei com essa pessoa, né? Então convém você fazer a sua mandala aí para ver, né, qual é a casa astrológica, né, onde está posicionado Mercúrio em Áries retrógrado nesse momento. E não é definitivamente o momento da gente partir para ação, gente, porque além de Mercúrio estar retrógrado, a gente está vivendo uma fase minguante da Lua, né? Então a gente está falando bastante sobre os eclipses, mas a gente está esquecendo de falar que ao longo de toda essa semana a gente vai estar sob a influência de uma lua minguante. E a lua minguante, por si só, ela já traz essa energia de pausa, né? Da gente ficar um pouco mais interiorizada, né? Da gente ficar mais recolhida na caverna, fazendo uma limpeza, né? Uma faxina, né? Deixando ir aquilo que a gente não quer continuar carregando com a gente na próxima alunação, né? Então é um momento de interiorização, né? Não é um momento de expansão, é um momento onde a Lua está morrendo, né? Então a gente também entra nesse processo de deixar morrer as coisas que a gente não quer continuar carregando com a gente. E a gente está vivendo nesse momento uma Lua minguante no signo de Capricórnio.
Né? Então, tanto as luas crescentes quanto as luas minguantes, elas são pontos de parada dentro de uma alunação, né? Então, são ali, né, os check-ins, as reuniões de check-ins da alunação que a gente precisa fazer, né? São os checkpoints aí da alunação. Então, são os ângulos de 90 graus, né, que são formados entre o Sol e a Lua. O Sol tá ali no signo de Áries, né? E Sol no signo de Áries é Sol exaltado, né? É aquele Sol com muita energia, entusiasmo, né? Para fazer e acontecer, para ir atrás dos objetivos, né? Para começar as coisas, se lançar para novas aventuras. Mas Capricórnio, ele tá pedindo para a gente ter um pouco mais de cautela, né? Que é para a gente adotar uma postura mais comedida, para a gente não queimar a largada, né? Então, Áries é a primeira energia do zodíaco, então ele carrega com ele até uma aura um pouco ingênua e pueril, né? Porque ele está começando a jornada, né? Ele não sabe exatamente o que está por vir, né? Então ele tem esse entusiasmo que é até de certa forma ingênuo, né? Por isso que eu associo muito a energia de Áries ao Arcano Zero, né? Do louco do tarô, porque ele não sabe exatamente o que está por vir. Já Capricórnio é a energia do velho, né? Então Capricórnio, ele rege a casa 10, né? Que é o topo ali da mandala astrológica, né? Que fala sobre reconhecimento social, status, carreira, né? Então é quando o herói ele chega ali no topo da sua jornada, né? E Capricórnio é uma energia que é cadenciada, né? De um ritmo cadenciado, devagar e sempre, que fala basicamente sobre o uso da sabedoria, né, para a resolução dos problemas. Então, como um velho, ele olha ali para Áries e fala assim: Nossa Senhora, ele está todo animado, mas eu sei onde isso vai dar. Então, calma, né? Sem afobação, sem impulsividade, vamos analisar melhor os fatos, né? Vamos analisar com sabedoria se é esse o caminho que você tem que trilhar, né? Então, ao mesmo tempo que a gente está sendo invadida por essa energia aí de querer começar coisas novas, Capricórnio, a Lua minguante e Mercúrio retrógrado estão dando uma segurada, estão falando assim, calma, né? Você já vai ter um momento aí de deslanchar, mas agora é o momento da gente revisar, da gente repensar, da gente analisar todos os fatos, né, da gente usar a nossa sabedoria, a nossa experiência de vida para avaliar se esse é o caminho que você tem que dar continuidade à sua jornada daqui para frente, né? Então, são energias bastante contraditórias, né? Porque o Sol em Áries, o Sol em Áries está pedindo para a gente partir para ação, mas ao mesmo tempo, né, Mercúrio retrógrado, né, e a Lua minguante de Capricórnio está pedindo para a gente dar uma segurada, né? Vamos analisar melhor aí com maturidade, sabedoria, né, sem afobação, né, sem essa impulsividade, porque se você for na louca, né, pode ser que você acabe colocando, né, os bois na frente da carruagem, né, metendo o pé pelas mãos. Então, é isso, né, calma, contenha essa energia, contenha esse entusiasmo, né, eu sei que é um pouco desafiador, né, a gente já está sentindo, né, esse vento da mudança, né, esse cheiro de inovação, mas calma, né? Então tudo tem o tempo certo para acontecer, né? Que no final das contas né, o aprendizado aí de Capricórnio, né? Capricórnio é essa energia que fala sobre o poder do tempo, né? A colheita acontece com o tempo. A gente planta uma semente e só quando os frutos estiverem maduros o suficientes para serem colhidos que a gente vai colher, né? Então a gente precisa esperar, né, o tempo, né, para as coisas amadurecerem. E falando em karma, falando em colheita, falando em Capricórnio, essa energia ela tá bem forte nesse momento, né? Eu achei bem interessante porque quando a gente teve a lua cheia em Libra, né, o eclipse em Libra, o planeta regente de Libra é Vênus. E Vênus estava fazendo uma conjunção com Saturno, né? E agora que a gente vai ter no dia 8 a lua nova em Áries, o eclipse em Áries, Áries é regido por Marte, e Marte vai estar fazendo conjunção com Saturno de novo, né? Então Saturno está bem forte, né? E Saturno, ele está trazendo para a gente essa responsabilidade, né? Da gente adotar uma postura madura, uma postura sábia, né? Da gente ser responsável com relação àquilo que a gente faz, com relação àquilo que a gente fala, né? Porque no final das contas a gente sempre está no lugar onde nós nos colocamos, né? Então a energia de peixes, né, é uma energia desafiadora, né, que inclusive a gente ainda tem bastante energia de peixes no mapa, né, do céu no momento. Então a gente tem Saturno em peixes, Marte também tá ali em peixes, né,
Vênus, Netuno, né? Então Vênus já está ali na portinha, né? Saindo de Peixes, inclusive fazendo um encontro muito poderoso aí com Netuno antes de chegar no signo de Áries na sexta-feira. Então a gente tem bastante energia de Peixes no mapa do céu, né? No céu no momento. E Peixes é uma energia maravilhosa, mas no lado sombra ela é bastante vitimista, né? Vitimista, né? Então culpabiliza as pessoas, as circunstâncias da vida por tudo que está acontecendo com ela naquele momento, né? Então, Saturno em Peixes está pedindo para a gente parar com esse vitimismo, né? Porque no final das contas a gente sempre está no lugar onde nós nos colocamos, a partir das decisões que a gente tomou na vida, né? Então a gente vai tomando pequenas decisões, grandes decisões ao longo da vida, e essas escolhas vão levando a gente para determinados lugares, né? Então Saturno está dizendo isso para a gente, olha, não tem vítima aqui, né? No final das contas você está onde você se colocou, né? E se você se colocou nesse buraco, você tem força suficiente para se tirar desse lugar, mas é você que precisa se tirar desse lugar, né? Então, Saturno está pedindo para a gente olhar para as nossas vidas aí com maturidade, com sabedoria, com responsabilidade, né? Com autorresponsabilidade, essa consciência de que essas colheitas que estão acontecendo nesse momento e que podem estar sendo reveladas aí pelos eclipses, elas não são castigo, né? Um castigo do universo, né? Tá tudo no seu devido lugar, né? Então, a nossa vida ela é regida por essa lei da ação e da reação. Então tá tudo no seu devido lugar, né? Mas a gente está vivendo um momento bem forte aí de colheitas kármicas, né? Acho que esses encontros aí dos regentes, dos planetas regentes do eclipse, né? Do signo onde está acontecendo o eclipse com Saturno, para mim indica muito forte, né? Que a gente está vivendo esse momento de colheita, que os eclipses eles podem desencadear colheitas kármicas, né? Então é um momento aí de cobrança, até porque a gente está vivendo, né, esse ano de Saturno, né? Então já é um ano aí de colheita muito forte, né? E, bom, o que mais que a gente tem aqui? A gente tem, então, como eu falei, Vênus, né? Ela tá ali no finalzinho do signo de Peixes, ela entra em Áries na sexta-feira e aí ela vai mudar completamente a sua roupagem, né? Porque a Vênus em Peixes é uma Vênus exaltada, ela fica maravilhosa em Peixes, né? E é quando ela eleva a frequência do amor para uma oitava superior, né? Então, Vênus em Peixes, a gente fala do amor universal, né? Da compaixão, do altruísmo, da gente adotar uma postura mais compreensiva com a gente mesma, com as pessoas, da gente buscar por ideais mais elevados, né? Marte também está ali no signo de Peixes, fazendo a gente batalhar, né, por ideais mais nobres, mais elevados, a gente batalhar pelos nossos sonhos, né, pelo nosso propósito mais elevado, pelo propósito do nosso eu superior, né? Então, adotando uma postura aí mais altruísta também, mais generosa com as pessoas, né? E esse encontro de Vênus com Netuno, Netuno é o planeta que rege o signo de Peixes, já no finalzinho, né, na porta de saída, Vênus está na porta de saída, chegando ali em Áries, e ela faz esse encontro poderoso com Netuno, né? Ele vai estar ativo amanhã, quarta-feira, eu não sei quando eu vou postar esse vídeo, mas quarta-feira é quando a gente vai ter a conjunção aí, né, de Vênus com Netuno, mas a gente já está sob efeito, a gente já está sob a influência desse trânsito, né, que vai continuar também influenciando aí os próximos dias, então é um encontro muito poderoso, né? É um encontro muito poderoso e é um encontro muito bonito também, onde a gente pode se conectar com a espiritualidade, onde a gente pode se conectar com Deus, né, onde a gente pode receber alguns presentes aí do universo, né, dependendo das sementes que você tem plantado, obviamente, mas é onde a gente pode receber, né, alguns presentes aí da espiritualidade, né, um excelente momento para a gente rezar, para a gente meditar, para a gente se conectar com os nossos mestres, com os nossos guias, né? Então, realmente, assim, um encontro muito poderoso, mas que, né, por lado sombra, a gente pode cometer. A gente pode ser iludida, né? A gente pode ser enganada, principalmente aí nos temas que são de domínio de Vênus, né? Que é dinheiro, relacionamentos afetivos. Então a gente pode acabar se iludindo um pouco, né? Com algumas situações. Então a gente tem que ao mesmo tempo tomar alguns cuidados, né? Como por exemplo, sei lá, ser vítima, né?
crimes aí, né, relacionados a dinheiro, a gente ser roubada, a gente ser extorquida, né, ou a gente ser manipulada, a gente ser enganada aí por uma pessoa que você conheceu, né, então a gente precisa tomar esses cuidados, mas de uma forma geral eu vejo esse trânsito como um trânsito muito maravilhoso, né, um trânsito onde a gente realmente pode receber alguns presentes aí do universo, né, e onde a gente pode se conectar com essa frequência do amor numa oitava acima, né, onde a gente pode se conectar com a compaixão, né, com o amor universal, enfim. E aí depois a Vênus ela chega em Áries, né, na sexta-feira. Aí Vênus em Áries, né, momento de paixão, momento de iniciativa, né, então a Vênus em Áries ela vai para cima mesmo. Se você tem um crush aí, se você não sabe, se você né, chega nele ou não, né, com a chegada aí de Vênus no signo de Áries, tenho certeza que você vai chegar, então as pessoas elas ficam muito mais ativas, né, muito mais corajosas para batalharem por aquilo, né, que elas desejam, por aquilo que elas querem, né, então é o momento mesmo da gente investir, né, de dar em cima aí do boy ou da girl que você tá querendo há um tempo, né, como também você pode ser alvo, né, objeto dessas investidas aí. E um momento muito maravilhoso, né, para a gente se lançar para novas aventuras, para a gente viajar, para a gente curtir a vida, né, paixão, entusiasmo, né, tudo isso aí dentro dos relacionamentos. Então a Vênus em Áries, ela literalmente pega fogo, né, por enquanto ela tá mais sonhadora, mais compassiva, mais espiritualizada, mais altruísta ali no signo de Peixes, mas depois que ela entrar no signo de Áries, a coisa vai mudar bastante de configuração. Tem que tomar cuidado com o dinheiro, né, porque Vênus também rege, né, a nossa relação com as finanças e a gente pode acabar fazendo algumas compras impulsivas, né? Então Áries é uma energia bem impulsiva e aí Vênus em Áries a gente pode acabar, né, torrando o dinheiro aí de uma maneira meio impulsiva e depois se arrepender também. Bom, o que mais que a gente tem? Júpiter, né, o encontro de Júpiter com Urano, então Júpiter já está chegando ali pertinho de Urano, já está bem perto de Urano, mas depois eu vou falar sobre isso com mais profundidade, né, nos vídeos que eu vou postar ali na semana que vem, nas próximas semanas eu vou falar bastante sobre esse trânsito, porque é um trânsito também muito poderoso, muito bonito, né, Júpiter é um planeta de expansão, de sorte, né, encontrando Urano, né, que é um planeta de mudanças disruptivas ali no signo de Touro, né, que fala sobre a nossa relação com a matéria, com o dinheiro, com tudo aquilo que é valioso para nós, bem-estar, então a gente pode ter mudanças muito positivas acontecendo nesses setores da nossa vida, né? Então, mudanças que tragam mais bem-estar, mais estabilidade financeira, né? A gente também pode estar pensando mais, né, nessa busca por bem-estar, naquilo que faz bem para nós, mas aí depois eu vou falar um pouco sobre isso. E aí no dia 8, que a gente vai ter a lua nova em Áries, vai ser uma lua eclipsada, né? Então, um eclipse solar incrível, que inclusive vai ser visível ali nos Estados Unidos, né, na América do Norte e na América Central. Então, a lua ela vai passar ali na frente do Sol, né, vai tampar completamente o Sol, né, e a gente, para quem, né, vai conseguir ver o eclipse, vai ter a oportunidade de ver o dia anoitecendo, né, pleno dia, né? Então é como se a gente estivesse à noite ali em pleno dia. É muito interessante, né? E um fenômeno muito bonito, né? De ser observado também. E aí vamos interpretar, né? Astrologicamente o que é o eclipse, né? Pensa que o Sol é a consciência, o Sol é o centro de energia do nosso sistema, né? E a Lua ela vai tampar o Sol, né? Então, tampando o Sol, né? Ficando à noite em pleno dia, a gente também vai ter a oportunidade de acessar algumas questões ocultas, algumas sombras, né? Alguns segredos, né? Algumas coisas que não eram conscientes para nós, né? E aí depois a Lua, né? Se movimenta no céu e o Sol volta a brilhar e a gente ganha consciência sobre todas essas questões sombrias, né? Essas questões que eventualmente eram inconscientes, né? No signo de Áries aí, que é um signo que fala sobre independência, autonomia, né? A coragem da gente ser quem a gente é, da gente desbravar novos caminhos, pioneirismo, né? Então muitas coisas podem ser reveladas nesse eclipse solar em Áries, mas eu vou gravar um vídeo falando especificamente sobre o eclipse, né, porque aí acho que vale a pena a gente também dar uma olhada nos outros aspectos, né, que vão estar ativos no céu ali no dia do eclipse, né, porque de fato é um fenômeno bastante importante que promete transformar as nossas vidas, né. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vou passar na semana que vem para a gente conversar um pouquinho mais aí sobre o eclipse e sobre as outras estripulias celestes. E é isso, meus queridos. Então,
aproveitem aí para fazer essa pausa, para fazer essa revisão, não queimem a largada, procurem utilizar a sabedoria de vocês, a sabedoria adquirida aí ao longo da vida, maturidade, autorresponsabilidade, né, nas decisões que a gente vai tomar daqui para frente, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e a gente se vê numa próxima. Beijo grande para todo mundo e até mais.